Você quer ouvir a palavra do Senhor? Então coloca a mão no seu coração e fala: Senhor Jesus, fale comigo por meio da tua palavra. Fala assim: que o Senhor tire toda distração que possa roubar a tua palavra do meu coração, da minha mente, em nome de Jesus, amém. Então, acesse a sua Bíblia em Colossenses 3, versículo 1 em diante. Colossenses capítulo 3. Foi na Almeida que eu estou com outra Bíblia aqui agora, fazendo favor, vai ser mais fácil. Acho que é essa aí. Colossenses capítulo 3, versículo 1, eu vou estar lendo do 1 em diante. Diz assim: portanto, foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto, aonde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas aqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazeis, pois, morrendo a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixões lascívias, desejos malignos e avareza, que é a idolatria, que por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andais vós também em outro tempo, quando viveis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despediste do velho homem com os seus feitos, e vos revestis do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Deus, eu rogo e o louvo, porque a tua palavra é viva, é eficaz. A tua palavra é mais cortante do que uma espada de dois gumes e tem poder de penetrar no mais profundo do ser do homem, a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os desígnios e propósitos do nosso coração. Agora, Deus, dependemos somente do teu Espírito e da tua palavra para falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Quando eu olho para esse texto, algumas coisas me chamam a atenção. Entre elas, uma pergunta: o que significa ser intencional? Se eu fosse dar um nome para essa palavra, um título, seria viver uma vida intencional. Às vezes nós temos dificuldade com ser intencional, mas eu posso te dizer que os seus relacionamentos é intencional. Você vai trabalhar de forma intencional, não vai? Você levanta, fala assim: eu vou trabalhar porque eu preciso galgar resultados, ter condições financeiras. Então, nós vivemos em algumas esferas da vida de forma intencional, mas a Bíblia diz que eu tenho que viver de uma maneira intencional na minha vida com Deus. Se eu fosse pegar uma definição de ser intencional, eu poderia dizer que é viver uma vida com propósito e fazer escolhas com base no propósito que eu tenho de vida. Qual que é o propósito da sua vida? Talvez você está na casa dos 20 anos, dos 30 anos, dos 40, dos 50, dos 60, dos 70, dos 80.
Ei. Então, é viver uma vida intencional. E eu te pergunto, como você tem vivido a sua vida intencional? Você tem tido objetivo, propósito? Qual que é o propósito da sua vida? Porque talvez não é nada mais doloroso na vida de uma pessoa que é chegar na sua velhice e falar assim: o que eu fiz da minha vida? Olha onde eu cheguei, olha onde eu estou, e não vê propósito, não vê intenção em nada. O oposto é viver uma vida sem rumo, deixar viver uma vida assim, sem perspectiva. Muitas pessoas começam a entrar em crise porque estão vivendo dessa forma. Não tem um encargo no coração. E quando eu olho para esse texto, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele escreve essa carta quando ele estava preso em Roma. Imagina um homem, um pastor, um apóstolo ali, lá pelo ano 60, 62 depois de Cristo, preso por causa de Cristo, e agora ele está falando para uma igreja, a igreja de Colosso: ei, vocês precisam viver de forma intencional. A igreja de Colosso ficava na Ásia Menor, hoje não, onde é a Turquia. E eles estavam talvez na mesma crise que a igreja brasileira vive hoje, uma crise de identidade. A ponto que Paulo vai falar assim: olha, vocês morreram com Cristo e vocês serão vivificados em Cristo, então vocês precisam abandonar a antiga maneira de viver. E ele começa a trazer algumas características da antiga maneira de viver. E hoje muitas pessoas acham que viver uma vida com Cristo é viver no pecado, é viver na libertinagem, é viver de qualquer jeito, porque vive uma vida sem propósito, vive uma vida sem expectativa. E aí, meu irmão, começa a sofrer. E o apóstolo Paulo então traz nesse cenário a essa igreja que está enfrentando umas ameaças de heresias, de ensinamentos errados. E quantas vezes eu já ensinei isso para a igreja? Mais difícil do que você ensinar alguma coisa para uma pessoa é você ter que fazer a pessoa desaprender o que ela aprendeu errado para colocar algo certo, algo novo. E o diabo sabe muito bem disso. Então o diabo nunca vem com grandes mentiras, ele vem com meias verdades. Ele pega uma roupagem do negócio e coloca a mentira dele encucada ali. Aí ele fala assim: não tem nada a ver, pode fazer, todo mundo faz, está todo mundo pegando, está todo mundo tocando o terror. E aí começamos a viver uma vida estranha, uma vida que não é intencional. Deixa eu te perguntar, eu fiz essa pergunta já hoje: quantos estão felizes realmente com Jesus aqui? Você está feliz com Jesus? Posso te fazer a segunda pergunta? Posso? Quantos aqui Jesus está feliz pela vida? A sua vida, aos olhos, a ótica de Deus, alegra Jesus, alegra Deus? É uma vida intencional. O casal, deixa eu te falar, nós vamos ter um jantar de casal. Deixa eu dar um spoiler aqui. Muito casal, eles casam para ser feliz. Muita gente fez isso, né? Não, vou casar para ser feliz. Aí começa a se frustrar, porque ele casou com um propósito, ela casou com um propósito errado. Casou para quê? Pastor, mas o propósito do casamento não é ser feliz. Não, olha só, casou para ser feliz. O propósito é errado. Qual que é o propósito do casamento? Fazer o outro feliz. É simples. Porque quando nós só queremos ser felizes, nós só estamos olhando para o nosso umbigo. Quando você vê o outro feliz, uau, aí se cumpre o propósito. Então, quando nós estamos felizes com Jesus, está muito bem, porque a coisa está fluindo. Mas a minha vida é intencional para Jesus estar feliz comigo. Eu não estou falando que você tem que ser carolinha de igreja, que você tem que usar Você está entendendo, né? Filho, você pode viver a sua vida abundante, mesmo assim, intencional. O Senhor olha para você e fala: uau, ali vai um filho amado, que alegra o meu coração. Ali vai uma filha amada, que alegra o meu coração.
Então, nesse cenário que essa igreja está enfrentando, essas ameaças de ensinos de heresias, nós temos, que entender que o propósito ali, desse ensinamento errado era misturar o mundo com a igreja, a cultura judaica com a igreja, a filosofia grega com a igreja. E hoje, irmãos, eu tenho me escandalizado cada dia mais. Hoje eu vi uma igreja em Recife, meu Deus do céu. Um post, 2 homens, um intitulado pastor, 2 mulheres, um apóstolo, os negócios assim. Eu falei, meu Deus do céu, que ponto que nós chegamos como igreja? E nós estamos achando já isso normal na vida da igreja. Misturamos as práticas, as filosofias. Daqui a pouco não é de duvidar alguém chegar aqui na igreja e pregar e falar, quero falar graça e paz a todos. Vocês riem hoje, vocês estão rindo hoje. Escreve isso. Escreve isso. Práticas que são reprovadas pela palavra de Deus, não é reprovada pela religião, não tem nada a ver com religião. Fica em paz, filho. Eu não estou aqui para falar de uma religião nem da placa dessa igreja. Práticas que são reprovadas, e não só essas que eu citei, tantas outras. Mas o que a gente faz? Eu falo assim, ninguém acorda desesperado para abandonar a família, ninguém acorda querendo fazer uma doidura. A gente vai permitindo que essas coisas vão entrando na nossa vida. É como se fosse uma cesta, e nós vamos colocando essas coisas. E daqui a pouco, filho, você está enrolado, você está frito na banha do macaco. Então Paulo, no meio dessa igreja que está sendo ameaçada por esses ensinamentos, ele escreve essa carta, que tinha o objetivo de corrigir e ensinar essas questões erradas, e reafirmar a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo, quem Cristo é. A nossa vida nessa terra, ela precisa ter um propósito. Escute o que eu estou te dizendo, senão você vai chegar em determinado momento, você fala assim, eu não quero mais viver. Se você perdeu o propósito. Ou você vai chegar em determinado momento da vida e você fala assim, para que eu vivi tudo isso? O que eu fiz? Então nós precisamos ter um propósito. E para ter um propósito nós precisamos analisar. Fazer uma análise. Como estamos vivendo hoje? Ou o que eu estou vivendo hoje? Eu estou vivendo uma mentira? Eu estou vivendo atrás de uma ortodoxia mórbida? O que é isso, pastor? Você vive atrás de uma religião, de uma falsa aparência. Não é isso que Deus deseja. Tem gente que é escravo da religião. Estou falando de pessoas que são protestantes, pessoas que confessam a Jesus, que foram amadas pelo Senhor, mas vivem debaixo de um jugo de religião, que ela não é feliz. Pior é isso. Aí eu penso assim, como que a pessoa vive com Cristo e é infeliz? Por isso que nós temos que realmente olhar para aquilo que a palavra de Deus diz. Há um filósofo chamado Platão, nós temos algumas dificuldades com alguns ensinos deles, mas outros realmente vale a pena refletir. Mas esse homem, ele falou uma frase que ele diz assim, a vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Em outras palavras, nós precisamos analisar a nossa vida. Nós precisamos terminar o dia e parar um pouco e falar assim, o que eu fiz hoje realmente importa? O que eu fiz hoje realmente acrescenta? O que eu fiz hoje realmente glorifica a Deus? O que eu estou fazendo está sendo intencional? Está havendo, assim, propósito para exaltar e glorificar o nome do Senhor? Eu aprendi um tempo atrás algo muito legal. Um pastor esteve pregando na nossa convenção, aí ele falou assim que, primeiro nós temos que ganhar as pessoas para ser os nossos amigos. Depois nós ganhamos as pessoas para serem parte do nosso meio de convivência. Depois nós ganhamos as pessoas para Jesus Cristo. E geralmente a igreja quer fazer diferente, né? A igreja quer que a pessoa aceite Jesus para ser parecida com ela, para depois começar a ter convivência. Não há intencionalidade nisso. Eu sou fascinado pela vida de Jesus. Jesus fazia cada coisa louca para nós, cada coisa estranha. Ele ia comer na casa de um pessoal, que os judeus ficavam tudo endemonizado.
Fala assim, esse aí come no meio dos pecadores e publicanos. Mas Jesus nunca pecou. Você pode ser intencional nos seus relacionamentos sem se corromper. Você pode ser intencional sem se corromper. O problema é que nós estamos tão caídos que a gente tem medo de se relacionar com as pessoas e a gente ir nesse barco. Porque nós não temos, e aí me desculpa, desculpa nada, nós não tem vida com Deus. A realidade é essa. Tem vida de oração, de jejum, de busca na palavra. A gente acha que pôr uma roupa, um determinado estilo ali, é vida com Deus, e não é, filho. Não é. Vida com Deus se faz no silêncio do seu quarto. É, queridão, é onde ninguém está vendo, é ali que faz a vida com Deus, não é aqui dentro da igreja, não. Então eu olho para o texto e eu vejo algumas coisas que eu quero destacar com vocês. São 3 essas coisas. Primeiro, há um conselho para nós. Olha o versículo 2, coloca o versículo 2 para mim. Há um conselho do apóstolo Paulo para nós como igreja. Ele fala, olha o que diz lá: pensai nas coisas que são de cima. Em outra tradução, talvez na NVI vai falar das coisas do alto. Isso, na NVI fala, pensai nas coisas do alto, não nas coisas que são da terra. Primeiro conselho, sua vida com Deus começa por aí, você pensar nas coisas do céu. Tem gente que só pensa na terra. Tem gente que perde a vida para ganhar dinheiro. Depois que ganha dinheiro, perde dinheiro para ganhar saúde, para ganhar a vida. Porque ele pensou só nas coisas da terra. Tem gente que deixa de ir à célula, de cultuar, de ter um momento de oração, de ter um momento de comunhão com a igreja, porque tem que trabalhar, porque tem que fazer não sei o quê, porque e aquela loucura. Pensando somente nas coisas da terra. Eu gosto muito do que Salomão fala, vaidade é vaidade, tudo não passa de vaidade. É verdade. Paulo, ele fala para a igreja, ei, pensa nas coisas do alto, nas coisas que são de cima. Você já viu alguém viver mais de 120 anos? Viu, não estou falando se você já ouviu, você já viu? Por quê? Porque é o limite que a Bíblia fala. Depois da queda foi o limite que foi dando, né? Depois de Noé ali falou até 120. Então você pode fazer o que você quiser na sua vida. Você não vai passar disso, filho. E aí você vai ter que viver a eternidade. A eternidade. O que é eternidade? É eterno, sem fim. Por isso você tem que pensar nas coisas do alto. Porque aqui já tem prazo de validade. Aqui já tem prazo de validade. Nós só não sabemos a hora nem o dia, graças a Deus por isso, porque senão ia virar uma paranoia. Mas nós sabemos que um dia vai cantar a senha. E eu estou distribuindo a minha, se você quiser pegar, pode. Mais para frente melhor, não tem problema, né? A minha está a vaga aí. Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. A hora que cantar JJ, ferrou, filho. Eu posso estar na onde eu estiver. Na onde estiver, cantou a senha, meu amigo. Você pode esconder debaixo Não, hoje não dá para esconder mais debaixo das camas, antigamente dava, né? Hoje as camas não permitem, mas pode fazer o que você quiser, não tem jeito. Agora, a eternidade tem que estar resolvida. Por isso que Paulo fala, pensa nas coisas do alto, pensa nas coisas que são de cima. Pastor, mas eu não posso me envolver com as coisas da terra. Ele não está falando que não é para você se envolver, mas o seu pensamento tem que estar nas coisas do alto. Então, tudo que você vai fazer, você tem que estar relacionando as coisas do céu. Fala, caraca, isso aqui serve lá no céu, para que isso vai servir? Alguém está sendo abençoado, alguém está sendo favorecido, alguma vida está sendo alcançada, como que é? Esse negócio está... É pensar nas coisas de Deus. Agora, quando você começa a pensar nas coisas de Deus, pasme, Deus começa a pensar nas suas coisas, Ele começa a cuidar das coisas que Ele nos confia. E aí, meu irmão, quando Deus entra nesse negócio, uau, a coisa flui. Por isso que Paulo está ensinando a igreja, pense nas coisas de cima. Segunda verdade que eu encontro nesse texto, precisamos nos despir de algumas coisas. E hoje não dá para me tirar nada, né? Mas é despir. O que é despir? É tirar da nossa vida. Assim, existem amizades que a gente tem que despir, né? É despedir, tchau, vai com Deus. Existem situações que a gente tem que nos afastar. Mas Paulo vai falar no versículo de número 5, acompanhe comigo.
Olha a frase que ele fala, olha o início. O que ele fala no início? Faça. O que é fazer morrer? Tchau, filho, dá fim. Acabou. Faça morrer. E aí ele começa a colocar uma lista de coisas. Tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí a mal interpretação fala, meu Deus, eu tenho que virar um monge, vou ir para o mosteiro. Não é nada disso. Ele vai especificar aquilo que tem tomado o coração da igreja, aquilo que tem tomado a mente do povo. Aí ele fala, imoralidade sexual. Ele já começa jogando pesado. Aí os crentes falam assim, deixa eu dar uma olhada no meu público aqui, acho que dá para falar. Os crentes falam assim, eu não sou imoral sexual, vive assistindo pornografia no celular. Pastor, está tendo revelação. Não é revelação não, filho. Imoralidade sexual. Tem gente que as roupas, meu irmão do céu, misericórdia. Paulo diz, faça morrer isso na sua vida. Eu gosto muito de um filme bem antigo, que é da Prova de Fogo, né? Que é esse o nome do bombeiro lá, né? O bombeiro estava tendo um problema. Assiste esse filme, vou dar o spoiler aqui. Prova de Fogo. Ele estava tendo um problema conjugal lá, e aí o negócio dele estava envolvido na pornografia também. Não era só isso, também. E ele teve uma experiência com Deus. Ele pegou um taco de beisebol, e naquela época a pornografia só era no computador, né? Hoje não. Hoje está o trem. Não, ele deu uma cacetada naquele computador que ele quebrou, que não sobrou nada. Ele fez morrer. Sabe qual que é o problema? Você não sai daquele grupo. Você recebe aquela mensagem, você sabe que é pejorativa, você sabe que tem segundas intenções. Você responde, você não bloqueia. Bloqueia, filho, não tem problema. Pastor, mas vão achar o que de mim? Não interessa, interessa que você está fazendo morrer a imoralidade sexual. Está fazendo morrer. Você recebeu uma mensagem aos casados, você recebeu uma mensagem, você viu que está meio esquisito, talvez é só um sentimento, talvez não tem nada. Já chama o cônjuge e fala, dá uma lida nesse negócio aqui, responde para mim aí, porque eu estou meio ocupado. Pronto, filho, fez morrer, acabou aquele negócio. É bom responder em áudio ainda, claro, com muita educação. Só para a pessoa do outro lado saber que todo mundo sabe daquela mensagem. Faça morrer. Aí ele diz, a impureza, a paixão é concupiscência, em algumas traduções, é a paixão desenfreada, é o descontrole. A pessoa apaixonada faz parte, ela está apaixonada, mas ela vai gerando um controle naquilo a ponto de virar um amor. Agora, tem gente que é desenfreado das paixões, tem gente que é apaixonado por comida, come da largura da boca. Tem gente que é apaixonado por comprar, é uma concupiscência, é um desejo descontrolado. Tem gente que compra sem precisar, sem necessidade. E acha que é saudável, acha que Deus está nesse negócio. Inclusive ora, falou, Deus, me ajuda a pagar. Né? É paixões descontroladas. Aí ele fala, desejos maus e gananciosos. Meu Deus! Naquela tradução na NVI ele fala cobiça. É o desejo mau, sabe, desejar o que é do outro. Ele deseja o cônjuge do outro, ele deseja o carro do outro, ele deseja a casa do outro, ele deseja o salário do outro, ele deseja a vida do outro. É uma pessoa ingrata. Ele fala, faça morrer isso na sua vida. Para de querer desejar, cobiçar. Aí ele fala que é a idolatria. Tem gente que deseja pessoas e coisas que ele não tem a possibilidade de ter naquele momento. E aí começa a gerar uma idolatria. Por quê? Porque o que é idolatria? Você sabe o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Vou repetir. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Um exemplo, esse teclado. Se o dono ou a dona começar a amar ele mais do que Deus, tomar o coração deles, ou dela, ou dele, no lugar de Deus, pronto, se tornou uma idolatria, se tornou um ídolo isso aqui.
Ah, pastor, mas ninguém idolatra um teclado. Tem gente que idolatra coisas, tem gente que idolatra pessoas, tem gente que idolatra seres mortos, e aí começa várias coisas. Então tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração é idolatria. Mas Paulo, ele usa uma segunda expressão, ele fala no versículo 5, faça morrer, mas no versículo 8, ele fala assim, abandone, que tem coisa que a gente tem que fazer morrer, é dar um basta, é fim. Agora, tem coisa que você tem que abandonar, realmente fala, olha, não tem mais parte que esse trem não. E aí olha o que diz o verso 8, ele fala assim, mas agora, porém, abandone todas essas coisas, porque tem coisa que não dá para a gente fazer morrer, então a gente tem que abandonar. Entre elas, o que está escrito lá? O que a gente tem que abandonar? A ira. Irmão, Jesus. A ira, irmãos, tem que abandonar. Para de ficar irado, se controla. Deus. É ter domínio próprio, não demônio próprio. É domínio. Não irás. A Bíblia vai falar assim, irai, mas não pecar. Mas é de vez em quando. E a sua ira tem que ser controlada. Por isso você tem que abandonar. Porque tem como você não irar? Você acha que tem como não irar? Não tem. É impossível você não irar. Mas o que você tem que fazer contra irar? Quem está aqui comigo? Você está aqui comigo? O que você tem que fazer quando você irar? O que o texto diz lá? Abandona, filho. Por que eu estou irado? Deixa esse trem para lá, vai fazer outra coisa, vai caminhar, vai fazer o trem, sei, cada um vai ter um jeito. Aí tem os mais crentes, né? Não, eu vou orar. Você já orou irado? Deus, mata aquele infeliz, Senhor, porque senão mato eu. Então é difícil, né? Até orar fica difícil quando a gente está irado, não é verdade? O pastor Antônio, ele fala assim que a mulher dele nunca pensou em largar dele. Mas de matar, filho, perdeu as chances, perdeu várias vezes. Então, você tem que criar um sistema na sua vida que você vai abandonar a ira. Isso não vai mais tomar o seu coração. A segunda coisa que Paulo fala, a indignação. Eu estou indignado. Filho, abandona esse trem também. Vai adiantar se indignar? Vai resolver o quê? Seja sincero, toda vez que você indignou, você resolveu o quê? Com a sua indignação. Nada. Você só indignou. Não é nada. Mudou o quê? Mudou que você ficou meio birulei, estressado, começa... Então Paulo fala, abandone a ira, abandone a indignação. Aí ele vai colocar mais coisas. Abandone a maldade, porque todas essas coisas vão fazer parte da nossa vida, é incontrolável. Não, eu sou bonzinho. Deixa eu sei que você é bonzinho. É bonzinho até pisar no seu pé, meu irmão. É bonzinho até alguém apertar o seu calo. Então ele fala, abandone a maldade, deixa de ser uma pessoa má, né? Tem gente que fala assim, fulano mata na unha. A maldade. Ele fala calúnia. Eita Deus, hein? A gente pode falar um pouco da calúnia? Deixa eu ver meu horário, pode. Abandone a calúnia, largue de ser caluniador. Você sabe o que é calúnia, né? Necessariamente não é só a fofoca. A calúnia pode ser até verdade, mas a pessoa fica ali atiçando, provocando, né? Mesmo que seja uma verdade. Irmãos, a gente sabe de tanta verdade, que se a gente fosse vomitar, meu Deus, o mundo virava um inferno. Mas o caluniador, ele faz o seguinte, né? Tá aqui, ele vai lá, fala um negócio passando, daqui a pouco ele vai lá, fala um negócio para o Alex, e fica lá, e sabe, ele fica causando intriga. Ele consegue deixar um monte de gente de mal. Ele consegue pessoa ficar de mal de outra pessoa que nem conhece. É verdade, tem gente assim, tem gente que fala assim que não gosta de mim, mas a pessoa nunca nem conversou comigo. Podia conversar comigo, aí ele ia ter certeza que ele não podia gostar, que ele ia falar, meu Deus, eu descobri que é verdade tudo aquilo lá. Mas de você também, você acha que é só de mim, né? É que vocês são diferentes, né? Por quê? Porque alguém foi lá e fez uma calúnia. Colocou um texto fora do contexto, colocou uma conversa, ou apenas uma situação adversa. E a pessoa criou aquilo ali. Aí ele diz, abandone isso aí também.
né? Aí ele fala, a linguagem indecente no falar. Irmão do céu, tem gente que é difícil conversar, tá? Tem gente que... Tem lugar que a gente vai, né? Já foi? Só palavras torpes, só palavras de imoralidade, de... É palavrão, né? Não apenas só o palavrão, mas são palavras indecentes. Fala, abandona isso. Abandona. Fala isso não. Mas está todo mundo falando, ainda bem que você não é todo mundo, que nem diz os nossos pais, né? Você não é todo mundo. Quem já ouviu isso? Né? Os nossos pais eram bons de falar isso. Todo mundo está indo, mas ainda bem que você não é todo mundo. O papai lá do céu está falando, você não é todo mundo. Você não precisa falar. O povo está falando. Fazer o quê, né? Você não precisa falar. Em terceiro lugar, precisamos nos vestir de algo novo. Precisamos entender que há um conselho para nós. O conselho é, pense nas coisas do alto. Precisamos nos despir, fazer morrer e abandonar algumas coisas. E em terceiro lugar, precisamos agora nos vestir, colocar uma roupagem nova. O versículo 10 ele diz assim: e se revestir do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, a imagem de Cristo. E o versículo 12 ele vai dizer: portanto, como povo escolhido de Deus, santos e amados. Eu acho isso tão lindo. Paulo está falando para uma galera, ele está dando um conselho para um pessoal que está fazendo tudo isso que eu falei aqui. Aí Paulo fala assim: olha, vocês vão abandonar, vocês vão fazer morrer, porque vocês é um povo escolhido de Deus. Vira para a pessoa do seu lado e fala: você é escolhida de Deus, você é escolhido de Deus. Fala aí, é verdade. Mas pastor, eu estou cheio de pecado, mas ainda assim você é escolhido de Deus. Aí ele vai falar um negócio lindo, ele fala assim: vocês são santos. Meu Deus do céu, eu olho para essa lista aqui e falo: meu Deus, que santidade é essa? Você sabe por que Paulo fala isso? Porque Paulo olhava pela ótica de Deus. Paulo não estava olhando a vida deles agora, Paulo estava olhando a decisão que ele ia tomar e aquilo que eles iam se tornar. E você sabe por que muitas vezes a gente para na vida, para no casamento, para nos relacionamentos, a gente para até como vida da igreja, porque a gente começa a olhar para o indivíduo só naquilo que ele está vivendo. A gente não consegue buscar um olhar do alto, porque a gente só está olhando para a terra. Quando a gente começa a olhar nas coisas do alto, a gente vai ver tudo o que Deus já fez para aquela vida. A gente vai ver que Jesus morreu na cruz, que Deus não poupou o seu próprio filho, que o Senhor tem pagado um alto preço para resgatar aquela vida. Quando eu olho para alguns dos senhores e das senhoras, e olho uma história lá atrás de 10 anos, de 5 anos, de 3 anos, de 2 anos, a gente fala: uau, olha o que Deus fez, olha o que Deus está fazendo, e olha o que Deus vai fazer. Por isso que Paulo fala: vocês são santos, vocês são amados do Senhor. Eu vou te dizer, você é amado, você é amada do Senhor. Você acha que você não é um santo ainda, mas a Bíblia diz que você é santo. Aleluia! Vocês são santos e amados, porque o Senhor os amou, o Senhor os santificou. O mundo, a sua atitude, muita coisa pode dizer que não, mas a Bíblia diz que você se tornará santo porque você é amado, e um dia você vai se posicionar em nome de Jesus, e eu espero que seja logo, amém? Amém? Porque quanto mais rápido você se posicionar, maior será a glória de Deus na sua vida. Maior será a glória de Deus na sua vida. Então ele diz: santos e amados. Aí ele fala: revistam-se da profunda compaixão, da bondade, da humildade, da mansidão e da paciência. Oh, irmãos, né? Aqui é um traje tão lindo, tão bonito. Compaixão. Você tem compaixão? Humildade, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se revista dessas coisas. Tome como peça da sua alma. Por isso que o mesmo Paulo vai dizer lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, 23, ele vai dizer assim: mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade,
mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você sabe por que não há lei contra essas coisas? Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer assim: quem levantará acusação contra os escolhidos de Deus? Foi Ele que os justificou. Por isso que a lei não consegue nos condenar. Por isso que Satanás chega diante de Deus, porque você sabe qual que é o melhor lugar? Melhor não. Você sabe qual que é o lugar preferido do diabo estar, né? Tem gente que acha que o diabo vive perseguindo a gente. Não. A Bíblia fala que ele tem um lugar preferido de estar. É na face de Deus, te acusando de dia e de noite. Ele fica lá, tá vendo JJ? Tá vendo? Ó, tá vendo fulano? Tá vendo Beltrano? Ele fica nos acusando. E ele nos acusa com base na lei. Ele fala: a lei diz isso, e fica nos acusando. Aí Jesus está à direita de Deus, só dá uma olhadinha assim, aqui eu estou dando uma viajada, tá? Ele só dá uma olhadinha na mão assim, dá aquela mostradinha, você está vendo aqui? Você está vendo esse furinho aqui, ó? Já foi pago. Toda acusação, toda condenação já foi pago, o sangue já foi derramado. Sai daqui, Satanás. E ele tem que, ó, sulerar. Mas aí tem que ter a nossa postura. Qual que é a nossa postura? O fruto do Espírito. Porque contra essas coisas não tem nem lei. O diabo nem consegue te acusar. Porque acaba o argumento de acusação dele. Porque você pratica o fruto do Espírito. Então precisamos de fato manifestar a santidade por meio do fruto do Espírito. Eu te falo, sem medo de errar, santidade não é o quantas vezes você vem num prédio. Santidade não é que estilo de roupa que você usa, apesar que nós precisamos andar decentes. Santidade é uma vida que você tem com Deus. É uma vida. É o tempo que você gasta em oração, em comunhão com o Senhor. É o fruto do Espírito que sai de você e abençoa outras vidas. Porque o fruto do Espírito não é para você, é para o outro. O fruto do Espírito não é para você, é para o outro. É a sua vida sendo derramada na vida de outra pessoa. Então precisamos de fato viver de maneira intencional. A buscar viver os frutos do Espírito. Entendendo o propósito de Deus e deixar com que o propósito de Deus nos revista, como diz aqui o versículo de número 10, revestivos do novo, do propósito, daquilo que é de Deus, aquilo que vem de Deus, do conhecimento de Deus. Precisamos nos revestir disso, para cumprir o propósito que Ele nos designou. A uns Ele chamou para ser pastor, outros líderes de célula, outros evangelistas, apóstolos, mestres, né? E aí vai, Deus te chamou. Ninguém foi chamado para ficar esquentando cadeira de igreja, não, filho. Ninguém foi chamado para ser desigrejado. Para com isso. Você tem um propósito no reino de Deus. Aí tem gente que fala assim: ah, mas eu não sei. Ele não sabe por quê. Porque nós precisamos nos revestir, deixar fluir a nossa vida em Deus, e Deus vai te usar, filho. No Impacto, tinha um laranjinha lá, que ele é excepcional, né? O cara é fantástico. Então, ele é assim, uma patente diplomática, né? E aí, cara, assim, você vê um cara na posição dele, lavando o banheiro que a galera estava usando. É isso mesmo, lavando o banheiro. E tem uns irmãos que eu vou te falar, eles conseguem deixar o banheiro de forma extraordinária para ser lavado. E ele estava lá. Um cara que, eu falo assim, ele em status social, ele não precisava. Mas ele entendeu o propósito de Deus na vida dele, que é abençoar vidas. E talvez, como alguns pensam, achar que abençoar vidas é só estar na posição aqui de falar, de pregar, de cantar, de tocar. Nada a ver com isso. Abençoar a vida é ver você ir lá lavar o banheiro da galera, que às vezes ele vai dar a canetada para guardar. É verdade. Você consegue entender essa verdade? Você está pronto para abençoar vidas? Não importa onde e nem como. Não podemos abrir mão do propósito de Deus em nossa vida.
Não podemos, de forma alguma, deixar escapar pelos dedos. Citei hoje para alguns dos nossos queridos príncipes, eu falei assim, cair faz parte do crescimento às vezes. Como uma criancinha que está aprendendo a andar, alguma outra vez ela cai. Permanecer caído é uma decisão. Então, você precisa entender isso. Permanecer na inércia, ausente do propósito de Deus, é uma decisão sua, somente sua. Na Bíblia nós encontramos muitas pessoas, muitos exemplos de pessoas que viveram intencional. Talvez o mais famoso e mais conhecido é Jesus. Ele é o exemplo supremo, né? Claro, ele viveu de forma intencional. Você sabia que Jesus preparou toda a vida dele para ministrar 3 anos e meio. E em 3 anos e meio ele fez o que ninguém fez até hoje. Porque ele viveu de forma intencional. Ele viveu para cumprir o propósito. Ele não ficou perdendo tempo. Ele era específico. A ponto dele morrer pelos nossos pecados. Viver de forma intencional. Eu separei alguns exemplos que eu vou apenas citá-los. Noé. Noé foi um cara que viveu de forma intencional. Cara, você já pensou a vida de Noé? Noé um dia estava lá de bobeira com a família dele, e aí ele ouviu Deus falando assim, Noé, não, esse não é Deus não, né? Então ele falou assim, ô Noé, levanta aí cara, vamos bater um papo. E aí Noé fala Deus. E aí Deus falou assim, cara, é o seguinte, estou precisando de construir uma arca. Aí Noé olhou assim, a arca, que é arca? É um barco, entendeu? Ele falou, entendi. Para que, senhor? O senhor quer dar uma navegada, né? Quer cantar aquela musiquinha, solta o cabo da nau, eu navegarei, como que é o negócio aí? Ele falou, não, você não está entendendo. E ele começou a dar as medidas do barco, da arca, o negócio era gigantesco. Aí eu penso no Noé, falando assim, mas Deus, mata minha curiosidade, o que vai acontecer? Ele falou assim, eu não encontrei mais justo na face da terra a não ser você, eu vou, dar cabo no povo. E aí Noé falou assim, caramba Deus, vai ser desse jeito? Ué. E Noé começou a construir, só que demorou 100 anos, sabia disso? E aí ele começou a pregar durante esse tempo, ele trabalhava e pregava, olha como foi intencional, Noé pregou, quem deu ouvido para ele? Ninguém, porque a família entrou, porque ele era o patriarca, entra todo mundo, acredito eu. A hora que ele entrou, quem fechou a porta da arca? Deus. Cara, deve ter muita gente batida ali, a hora que a água começou a dar no joelho, a hora que a água começou a dar na cintura. Noé viveu de forma intencional, cumprindo o propósito de Deus. O segundo exemplo que nós temos aqui, que eu separei, foi Abraão. A casa de Abraão. Você sabe o que Deus falou para Abraão? Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela. Ele falou, rapaz, ele até tentou levou o pai, mas Deus mata o pai no meio do caminho, lá em Cade. Fugiu o nome da cidade aqui. Uz dos Caldeus. Uz dos Caldeus? Não, é outra cidade. Fugiu o nome agora. O pai morre, ele fica só com o sobrinho, até que ele vai ter que despedir o sobrinho. Aí Deus fala assim, cara, eu vou fazer de você uma grande nação. A mulher do homem era estéril. Coisa de doido, mas ele cumpriu o propósito de Deus. Em 100 anos de idade, Deus vai lá e cumpre o propósito dele. Mas ele cumpriu a vontade de Deus. Ele viveu de forma intencional para abençoar a sua família. É verdade. O sobrinho Ló, desculpa a expressão que eu vou usar agora, fez cagada. Foi lá para Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Ló resgata. Sodoma e Gomorra perde a guerra, os bens do sobrinho. Abraão vai lá e resgata. Ele viveu para abençoar a família dele. Moisés, de forma intencional, chamou para ser libertador do povo. Você já imaginou libertar um povo de 430 anos de escravidão? Um povo com a mente cauterizada, com a mente totalmente abitolada. Chegou ao ponto do povo virar para Moisés e falar, Moisés, era melhor nós ter ficado no Egito para comer pão com alho, do que vir aqui comer o maná dessa terra. Tem cabimento. Os caras estão reclamando
que eles foram libertos, que eles estavam indo para a terra prometida. Tem gente que é assim, está indo para o céu, mas ainda está reclamando, está murmurando, está achando que está ruim. Mas abençoado, tu está indo para o céu. Mas você sabe que lá no mundo, né? No mundo, ficar com essa situação. Viveu com propósito. Intencional. Davi, ele foi ungido rei. E aí, foi cuidar de ovelha, né? Que papel de rei também, né? E ficou de boa lá, cuidando das ovelhas. Aí, de repente, o pai dele fala assim: Davi, faz o seguinte, cara, vai levar pão e queijo lá para o povo. Poderia ser mineiro, né? Foi lá levar o pão e o queijo. Chegou lá, o povo tudo amedrontado, com medo de Golias. Olha o que Davi falou: deixa comigo. Qual que é a proposta aí? Isenção de imposto. Uau, nos nossos dias seria muito bom. Isenção de imposto, vai casar com a filha do rei, vai para o palácio, né? E vai ter a glória. Ele falou: deixa que eu mato Golias. Aí Davi passa a mão em 3 pedras. Sabe por que Davi passou a mão em 3 pedras, né? Sabe por quê? Você acha que ele estava com medo de errar? Não. Porque Golias tinha 2 irmãos. Eram 3 gigantes. Só que o que estava afrontando era um. Os outros estavam lá. Então já pegou uma para cada um. Ele falou: se um vinha no outro, deixa comigo. Aí os caras tentaram amedrontar. Ele falou: não, meu queridão, aqui tem experiência. Já matei leão, já matei urso, deixa vir. Foi lá, foi só uma pedrada, caiu. Faca no pescoço, acabou. Cadê o resto do povo? Ó, não sobrou um. Os outros 2 gigantes pegou na carreira. Viveu intencional. Foi o melhor rei de Israel. Hoje, se você for em Israel, as coisas mais luxuosas levam o nome de Davi. Jesus é chamado, né? Filho de Davi, descendente de Davi. Viveu intencional. Paulo viveu intencional. Foi o maior escritor do Novo Testamento. 11 cartas. E você acha que a vida dele foi fácil? Foi. Quando ele escreveu Colossenses, ele estava lá preso por causa do Evangelho. E ele feliz da vida, escrevendo na igreja, porque ele estava preso de forma intencional. Paulo fala assim: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo. Olha que coisa linda. Viveu de forma intencional. E até hoje a gente fala desse cara. Deixa eu te perguntar: o dia que o Senhor findar o seu tempo aqui na terra, você viveu de forma intencional, que as pessoas vão te lembrar pelo quê? Você vai ser lembrado pelo quê? Cara, essa pessoa foi um agente, foi a pessoa que me levou para o impacto, que pagou a minha inscrição, foi essa pessoa que me discipulou, foi essa pessoa que me cuidou de mim, cuidou da minha família, foi essa pessoa que foi intencional. Ele, né? Um dia, falo do Rodrigo aqui pela amizade que nós já temos. Eu nunca gostei de academia, sempre precisei por causa da obesidade, mas nunca gostei. E eu termino minha palavra aqui. E eu precisava, né, cuidar mais do Rodrigo. E aí eu falei: caraca, cara, eu preciso fazer um negócio. E é um negócio que eu sei que ele faz todo dia. O que era? Academia. Irmãos, eu ia pela graça e misericórdia, mas de forma intencional. Chegou um ponto que eu falei: agora tá de boa, vai, se vira aí. Aí que você já dá conta, não precisa ser todo dia mais. Intencional. Intencional. O que você faz para ser lembrado na eternidade? Não, pastor, eu vou deixar um patrimônio. Ah, filho, aos homens, a esposa casa com o outro vai vir, vai gastar, vai viajar que você não viajou. As mulheres, vai vir outra, vai casar, vai dar aquelas roupas que você guardou tudo, vai fazer tudo esse trem. É verdade, não adianta você ficar bicudinho, não, é assim. Se não fizer, esquenta não, os filhos vão fazer, os filhos vão gastar, vão fazer um monte de coisa errada. Coisa que você nunca fez, eles vão fazer. Não vão lembrar das coisas que você deixou. Agora, das vezes que você foi intencional na vida deles, uau, isso vai marcar profundamente a vida deles. Se coloque de pé, vamos orar.